Olá, paz do Senhor. Hoje nós vamos meditar um pouquinho no livro de Hebreus. Hebreus, capítulo de número 12, nós vamos ler do versículo 7 até o versículo de número 10, que diz assim: Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Então, olha que interessante que diz a palavra do Senhor. Aquele que suporta a correção, Deus trata como filho. Porém, aquele que anda sem disciplina, que não aceita a correção, é bastardo. O que muitas vezes, quando meditava nessa passagem, me ocorreu, que eu gosto muito de exemplos, Quando muitas vezes a gente vai corrigir uma criança que não é nosso filho ou nossa filha, e essa criança olha para nós e diz assim: por que você está falando isso para mim? Por que você está me corrigindo? Você não é meu pai, você não é minha mãe. Então, assim é a palavra do Senhor. Quando Deus nos corrige, nós aceitamos, quando nós suportamos essa correção, somos filhos. Deus nos trata como filhos. Porém, quando nós não aceitamos essa correção, somos bastardos. E muito interessante o que diz nos versículos seguintes é o quê? Que assim como nós temos os nossos pais segundo a carne, nós os honramos, nós os reverenciamos. Então, por que quanto mais ao nosso Pai Celeste? Mais ainda nós temos que obedecê-lo, reverenciá-lo, honrá-lo. Também o que diz nos versículos seguintes: os nossos pais segundo a carne, eles nos corrigem conforme lhe bem parece. Mas o nosso Pai Celestial é para o nosso próprio bem, para o nosso próprio proveito. E o melhor ainda é para o quê? Para nós sermos participantes da sua santidade. E se a gente for ler, correr alguns versículos e chegar até o versículo de número 14, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ou seja, a correção do Senhor é para que nós possamos nos tornar participantes da santificação, para que nós possamos vê-lo, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Então, que a partir de hoje, a partir desse entendimento, nós venhamos receber de bom grado toda e qualquer correção vinda da parte do Senhor, porque é para o nosso bem. E qual é o pai que não corrige o seu filho? É o que diz a palavra do Senhor. Deus, como nosso pai, ele vai estar sim nos corrigindo, nos alinhando, para que nós possamos nos tornar participantes da santificação e para que nós possamos vê-lo, porque sem santificação ninguém verá a Deus. E mais ainda, que diz na parte A do versículo, seguir a paz com todos. Ou seja, no que depender de nós, teremos paz com todos. Optaremos pela paz com todos. E seremos santos. Nos santificaremos para ver a Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.